Precisamos ter o hábito de ler, meditar na palavra de Deus, ter o apego pelas Sagradas Escrituras. E isto, o salmista do Salmo 119, ele expressa neste lindo salmo. Fique conosco para aprender um pouco mais acerca do maior salmo da Bíblia. A paz do Senhor, estamos diante de mais uma lição abençoada para a vida do aluno da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição é a de número 12 desse segundo trimestre de 2023. O título desta lição diz o seguinte: Quanto amo a tua palavra. É uma afirmação que está presente, inclusive, na leitura bíblica em classe, no texto bíblico desta lição. Quanto amo a tua palavra. E esta lição vai enriquecer o jovem cristão, porque a lição ela é destinada para o público jovem da Escola Bíblica Dominical. E desta feita, a lição de número 12, eu gostaria de frisar já aqui no início, que nesse dia 18 de junho de 2023 é comemorado 112 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Que data maravilhosa, Quando foi fundada, dado início à Igreja Assembleia de Deus no Brasil. 112 anos se passaram. E esta data é comemorada no dia 18 de junho de 2023, data desta lição de número 12 do público jovem da Escola Bíblica Dominical. É sempre bom lembrarmos dessas datas comemorativas, principalmente que estão relacionados com o trabalho da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas falávamos do título da lição, Quanto amo a tua palavra, e esta lição tem como texto principal Salmo 119 e o verso 105, que diz o seguinte, a palavra de Deus: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem não já ouviu, esta expressão? Quem não já leu este texto maravilhoso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assim é a palavra de Deus para aqueles que têm o prazer de ler, de meditar nas Sagradas Escrituras. Nós, como cristãos, quando aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, precisamos conservar o hábito de ler a Bíblia Sagrada diariamente. Sempre que pudermos, leamos a palavra de Deus. Sabemos que vivemos em um tempo, em uma época de muita correria, de muitos afazeres. O mundo parece que cada vez mais está agitado, corrido. As pessoas já não têm mais tempo para muita coisa. Mas, quando paramos para observar, às vezes na fila de um banco, na fila, à espera de um atendimento médico, em um ônibus, num coletivo, indo trabalhar, sempre temos a oportunidade de meditar na palavra de Deus. Isso quando não temos o tempo devido em casa, quando não conseguimos chegar ao templo, à igreja. Temos esses outros templos disponíveis que muitas das vezes as pessoas perdem com coisas vãs, com coisas que não trazem edificação, mas que possamos, conservar esse hábito de diariamente ler e meditar na palavra de Deus. Ainda mais que hoje em dia, no mundo da tecnologia em que estamos vivendo, nessa pós-modernidade, temos auxílio, de smartphones, de tablets, de equipamentos eletrônicos em que podemos instalar uma Bíblia Sagrada e ler também aonde quer que estejamos.
Até porque hoje em dia parece que ninguém mais fica sem um aparelho celular. E tendo a Bíblia nele, será de suma importância. Mas o texto principal é este: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 5. O resumo desta lição: a meditação diária da Bíblia gera sabedoria e discernimento, bem como direção para a trajetória de nossa vida. Veja que no resumo da lição, já traz uma explicação muito importante sobre a importância da meditação diária na Bíblia Sagrada. Os objetivos desta lição, para que o professor possa direcionar a aula através desses objetivos. Não deixe, de traçar um plano de aula na sala para não fugir do assunto. Às vezes, assuntos que não têm a ver com o conteúdo da lição acaba atrapalhando e tirando o foco. Mas seguindo o objetivo, com certeza o professor irá produzir uma aula satisfatória, eficiente e eficaz. Primeiro objetivo: mostrar o apego do salmista pela palavra de Deus. Segundo objetivo: compreender que a palavra ilumina o caminho dos justos. Terceiro objetivo: saber que a Bíblia é um ponto de referência para os desafios atuais. Há pessoas que querem dizer que a Bíblia é ultrapassada, é um livro antigo. Na verdade, é um livro escrito há milhares de anos atrás por diversos autores inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o conteúdo da Bíblia não é ultrapassado. Não, de forma nenhuma. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina, ela contém princípios, verdades eternas que nos ajudarão a trilhar este caminho aqui na terra. Deixe claro para os seus alunos que somos peregrinos nesta terra. A partir do momento em que aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, estamos traçando um caminho para a eternidade. Estamos trilhando um caminho para chegarmos no céu, alcançarmos as mansões celestiais. Mas enquanto estamos aqui nesta terra, estamos vivendo em sociedade, estamos vivendo neste mundo, mas com o auxílio da palavra de Deus, as verdades eternas, conseguiremos vencer os desafios desta terra. O texto bíblico que será lido em sala de aula está em Salmo 119, do verso 97 ao 109. Com certeza, o Salmo 119, como falamos no início, é o maior salmo da Bíblia. Alguns consideram o maior capítulo da Bíblia, mas não é legal, não é muito adequado chamarmos os salmos de capítulo, porque no decorrer deste trimestre já aprendemos que os salmos são cânticos, são poesias. Por isso, em vez de falarmos capítulo, falamos salmos, Mas alguns consideram o maior capítulo da Bíblia o Salmo 119. E podemos assim, dizer o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119. Mas na lição de hoje, vamos resumir apenas dos versos 97 ao 109, indo até o 112. O comentarista coloca aí até o 112. E este salmo é maravilhoso para a edificação da nossa vida. Amém? Mas antes de adentrarmos nos tópicos da lição, vamos dar um pequeno intervalo. Amém. Queremos agradecer a sua audiência de coração, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, bem como todos aqueles que nos acompanham, em todas as lições, no programa EBD Online. Este programa que é bênção para a vida de muitas pessoas. Não deixe de compartilhar este vídeo, de curtir, de comentar, trazer um feedback, se inscrever no canal se não for inscrito, acionar as notificações para receber os vídeos assim que eles forem publicados. Amém?
que mais vidas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. Mas vamos adentrar em cada tópico da lição a partir deste momento. A introdução da lição, nesta lição maravilhosa de número 12 dos jovens, diz o seguinte: nesta lição vamos estudar o Salmo 119. Veremos a sua estrutura, seu propósito e o entusiasmo pelo comprometimento de viver os preceitos da lei de Deus na sociedade. O estudo desse salmo é um convite a potencializar a forma como nos relacionamos com a Bíblia, a palavra de Deus. O interessante é que o Salmo 119 e o verso 1 começa dessa forma: como são felizes, essa na versão NVI, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Veja, quão felizes, como são felizes, em outras palavras, bem-aventurados, né? Aqueles que andam nos caminhos do Senhor, aqueles que leem a Bíblia, meditam e seguem o que ela ensina. É considerado uma pessoa feliz. Que possamos deixar claro para os nossos alunos que é feliz aquele que segue de acordo com a palavra de Deus. Para seguir de acordo com os preceitos da palavra de Deus, precisamos ler. O primeiro passo é ler, é ouvir, é meditar, é aceitar esta palavra em nossa vida. Então, gostaria de frisar este primeiro salmo, né? O 119, verso 1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes, o verso 2, os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. E eu gostaria, né, já aqui nesta introdução, de também colocar que na época em que o salmo foi escrito, este salmo, não havia a Bíblia completa como temos hoje, né? Novo Testamento, Antigo Testamento, mas apenas o Antigo e nem todo, né? Porque sabemos que a Bíblia dos judeus, podemos dizer assim, na época do Antigo Testamento, tinha ali as leis, né? O Pentateuco, né? E de acordo com alguns livros, poderia ainda alcançar alguns livros históricos, né? Históricos, vem os poéticos, depois vem os profetas maiores, profetas menores, mas não era a Bíblia como temos hoje em dia, né? Com o Antigo e Novo Testamento completo, né? Várias versões, dividido por versículos e capítulos, por assuntos. É uma maravilha hoje em dia, né? Se o salmista naquele tempo já tinha essa alegria, né, de ler a palavra, de meditar, né, e ser guiado por ela, imagine nós hoje que temos uma Bíblia mais completa, temos mais palavras de Deus para a nossa vida, para a nossa instrução. Primeiro tópico da lição: o apego pela palavra de Deus, o apego pela palavra de Deus. Como cristãos, não podemos de forma nenhuma deixar de lado a palavra de Deus. Devemos nos apegar a ela. Ela é a bússola que nos orienta. Ela nos guia, né? O próprio Salmo 119 e o 105 vai falar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Primeiro subtópico: a estrutura do Salmo 119. E aí uma coisa interessante que você pode explicar melhor para os seus alunos em sala de aula, nessa estrutura do Salmo, que é muito interessante, é uma curiosidade. Ele está aqui dividido, né, de acordo com o alfabeto hebraico. De acordo com o alfabeto hebraico, são 22 letras. E em cada estrofe, né, cada letra é uma estrofe. E essa estrofe é composta por 8 versos, né? Veja que interessante. E relembrando que se refere a cânticos, a salmos. Faz nos lembrar, né, no tempo, principalmente os jovens costumam participar de jograis, né, em que decoram aquele jogral, às vezes uma folha, 2 folhas, consegue decorar para no dia das festividades
falar, né, tudo que aprendeu, que decorou ali naquele jogral, sem nenhum auxílio de uma folha. E este salmo, né, tinha justamente esse objetivo, né, esta forma de cântico, de poesia, essa estrutura dividida por cada letra do alfabeto hebraico, para que as pessoas pudessem decorar, né, e ter a palavra de Deus em sua mente. Veja que interessante, né? A gente pode até pensar nesse salmista escrevendo este salmo, né? Escrevendo este salmo. Era alguém que zelava, que amava a palavra de Deus. Então, adentrando em cada tópico, né? Estamos no primeiro tópico, que fala da estrutura. Ainda no primeiro tópico vai falar sobre a meditação na palavra traz sabedoria e discernimento. O que é que a gente vê no verso 97, Salmo 119, verso 97. Veja o que a gente vê. O escritor diz que medita na palavra do Senhor o dia inteiro, né? Eu falei aqui, a gente vive nos tempos muito corridos, né? Numa maratona hoje em dia, mas a gente pode sim, né, naquele momento em que a gente tem um tempinho de ler, não deixar de ler a palavra de Deus, de meditar, de buscar, né, os ensinamentos da palavra de Deus. Então, essa observação no verso 97, o salmista diz que: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Veja o verso 98. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos. Tornam mais sábios do que os inimigos, ensinamentos da palavra de Deus. Verso 99. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Mais discernimento do que os mestres. E o 100. Tenho mais entendimento que os anciãos, né? Que aqueles mais velhos, mais experientes. Veja essa comparação que o salmista faz entre aqueles que meditam na palavra de Deus, que se dedicam a ela, né? Como tem entendimento, discernimento e sabedoria. No segundo tópico da lição, a palavra ilumina o caminho. E aí aquele texto bem conhecido, como falamos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Trazendo para uma comparação, uma explicação, né, na nossa vida espiritual. Ao lermos a Bíblia, ela vai iluminando onde estamos pisando, né, no sentido espiritual. Aonde estamos passando, onde estamos pisando. Ela nos orienta quanto a tropeços, né, quanto a abismos. Luz para o meu caminho. É assim a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Caminho já aponta para algo mais à frente, né? Aí a gente faz uma comparação, a gente dirigindo à noite com um carro, né? Se o carro não tiver aquele farol que ilumina mais na frente, corremos um risco de sofrermos um acidente, porque não estamos vendo mais à frente. A Bíblia, no sentido espiritual, tem este poder de trazer luz aos nossos pés, como também para o nosso caminho mais à frente. Aquele que lê, que medita na palavra de Deus, ele tem visão espiritual. Amém? Mas vamos adiantar. No terceiro e último tópico da lição, a Bíblia como ponto de referência para os desafios atuais. A Bíblia como a base da trajetória da vida. A Bíblia, como eu falei também no início, ela nos auxilia nas questões da nossa vida cotidiana, principalmente o público jovem, que tem muitos desafios pela frente. O jovem precisa ser incentivado a sempre estar buscando auxílio na palavra de Deus, orientações na palavra de Deus. Não há maior profecia do que esta, as Sagradas Escrituras. Ao estudarmos o Salmo 119, percebemos que ele é um louvor a Deus pela existência da sua palavra. Essa palavra se encontra ao alcance de suas mãos por meio da Bíblia. Esta é a revelação especial de Deus para a humanidade.
ela é a revelação especial porque fala da história da redenção, em que Jesus Cristo é o centro de toda essa história. E aí o comentarista coloca como referência Hebreus, capítulo 1, verso 1. Ainda no terceiro tópico, a Bíblia como obstáculo às escolhas erradas. Veja, quantas pessoas tomam decisões erradas, escolhas erradas, por não buscar auxílio da palavra de Deus? Quantos erros as pessoas cometem por não meditar e observar o que a Bíblia ensina? Mas esta lição de número 12 vai dar a oportunidade de o professor orientar os seus alunos a sempre estar meditando, lendo na palavra de Deus, para que ele possa enfrentar os obstáculos, não cair em ciladas. Mas encerrando essa rica lição, ao final, na conclusão, a presente lição nos encorajou a ter a Bíblia em alta conta. O Salmo 119 nos ajuda a refletir a respeito da importância da meditação na Bíblia, a palavra de Deus, em nossa trajetória de vida. Certamente você está inserido num contexto externo em que os valores da Bíblia são desprezados. Entretanto, você tem a oportunidade de revelar esses valores bíblicos no contexto de sua vivência, de modo que as pessoas sejam influenciadas pelos princípios atemporais e eternos que brotam das Sagradas Escrituras. Portanto, honre a palavra de Deus em qualquer lugar que você esteja. Amém? Agradeço a sua audiência de coração, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.